Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Bernardo de novo. Hoje a gente vai dar aula de independência na África Austral, África do Sul, Zimbábue e Namíbia. Certo? Esses países têm muito em comum. Essa também vai ser a nossa última aula e aqui já me despeço. Certo? Foi um prazer e muito legal estudar esse assunto também. Eu acho muito instigante. Espero que tenha conseguido transmitir isso para vocês também. Certo? Mas, vou deixar mais despedidas para o final. Primeiro, então, vamos avançar na questão da independência da África. Vou trazer um pouco da história desses três países para vocês. Vamos lá. Então, a África Austral é essa parte aqui, do mapa que eu separei para vocês. Aqui a gente tem a África do Sul, a Namíbia e o Zimbábue, tá? Essa parte toda aqui era antes a Rodésia. Aí ficou Rodésia do Norte, que hoje é a Zâmbia, e Rodésia do Sul, que hoje é o Zimbábue, que é a África do Sul, e a Namíbia, por muito tempo, foi um território anexado da África do Sul, uma colônia. Certo? Bom, vamos lá então, começando com... primeiro a África Austral, explicando a parte sul da África, como eu falei para vocês, penetração pelo Cabo da Boa Esperança, que é onde é Cape Town hoje, a cidade do Cabo, tá? É aqui que também era o Cabo das Tormentas, para o pessoal aí que está estudando literatura e lê os Lusíadas, aqui é o Cabo das Tormentas. Aí, como o pessoal na época tinha muito medo de ir pro Cabo das Tormentas, virou Cabo da Boa Esperança, porque o pessoal queria ter sorte por ali, que era um lugar complicado, onde o Oceano Atlântico encontra o Oceano Índico. Então, a peculiaridade desses três estados que hoje a gente vai falar recai muito na questão do modelo econômico colonial que é adotado, que é o modelo das reservas de trabalho. O que são as reservas de trabalho? Os colonos separam a população em reservas, que são conhecidas na África do Sul como os bantustões, em reservas, em terras ruins. As terras boas ficam todas para os europeus, certo? E essa terra não dá a subsistência que eles precisam, certo? Então eles também são obrigados a trabalhar. Trabalhos muito degradantes, trabalhos forçados em minas e fazendas, para poder sobreviver. E essa é uma área que foi zona de disputa entre Portugal, Inglaterra, Holanda e Alemanha. É uma rota comercial muito importante durante muitos séculos, certo? Porque era o caminho para as Índias, fora do Mediterrâneo. Vamos voltar aqui para o mapa. Se lembrar da parte norte da África, como o caminho do Mediterrâneo estava bloqueado, o pessoal ia ter que vir circundando aqui, tanto que Portugal para aqui em Luanda, vai indo, tem que passar por aqui, depois para aqui de novo, que é outro, só ver onde tem as colônias portuguesas aqui, Maputo, e depois Portugal também teve uma parte aqui na Tanzânia, e esse era o caminho mais rápido na época para a Ásia. Bom, vamos agora então falar África do Sul. Chegada dos holandeses em 1652, um pouco depois de quando eles estiveram no Brasil, a Holanda também tomou Luanda um tempo. Eu acho que essa aula vocês vão ter com o professor Tairá, E eles eram contratados na Companhia das Índias Orientais. Era uma companhia que, como diz aqui o nome orientais, eles estavam indo para o Oriente e passavam por ali. Tinham poderes de Estado, era uma companhia cujo Estado cedeu esses poderes, dominavam violentamente os povos locais e a única escolha desses povos era o trabalho braçal. A partir do século XVII, então, os holandeses começaram a se assentar na África do Sul, mas eram pessoas pobres e saindo de uma realidade de transição do feudalismo na Holanda, certo? Então, não tinham uma noção de algum tipo de empreendimento, entendiam de dominação e faziam isso com os povos,
eram pessoas que eram recrutadas para trabalhar nas Índias Orientais. Então não era uma certa aristocracia colonial como mais tarde seria a questão da chegada dos ingleses, né? Então eles fazem uma colônia extrativista e agrária, né, sob muita violência. E mesmo depois, esse pessoal não vai ser reconhecido pela Holanda. Eles ficam lá abandonados, formam um país deles diferente, né? Claro que usurpando totalmente a população nativa, mas não tem muito a ver com a Holanda, não prestam vassalagem, enfim, à Holanda, né? Mas mantém estruturas hierárquicas, tanto sociais quanto religiosas, dos holandeses. Então é um povo muito, muito conservador, certo? E sempre lembrando isso, pessoal, quando a gente fala aqui das características dos ingleses e características dos holandeses, não é uma questão assim de que os holandeses eram maus, os ingleses também eram. Eles estavam, na verdade, eu digo assim, não era uma questão de personalidade, não que eles não fizessem coisas terríveis, mas era uma questão de necessidades materiais da época. E quando eu falo isso, eu não estou de nenhuma maneira tirando a culpa deles, né? Mas eu digo que não é uma questão de personalidade, é uma questão estrutural e sociológica, entende? Não é porque um belo dia um Boer acordou do lado errado da cama, não. Tudo aquilo que eles estavam fazendo, eles achavam que era certo e moral, certo? Isso é uma grande tragédia, né? Vamos lá, continuando. Então, os Boeres também não fizeram nenhuma estrutura mesmo só de união do país, nem mesmo de uma estrutura capitalista. Também a gente tem que entender, para falar um pouco da entrada inglesa, né? A Inglaterra tinha grandes colônias nos Estados Unidos, que se tornam independentes no final do século XVIII. Então eles anexam o Cabo em 1806, após uma rivalidade com a França, precisavam de novas colônias. E também lembro que essa parte que eu dei aula para vocês de partilha da África, né? Aí começa a se desenvolver o capital britânico e começa a buscar novos lugares para a população excedente. Inclusive, né, o Rhodes, que eu mostrei para vocês, ele tem um papel muito grande nisso, e achava então, né, pelo darwinismo social, era a grande filosofia dessa galera, assim como existia o darwinismo dos animais, a teoria da evolução, e uma evolução dos povos, né? E claro que para os ingleses o povo mais evoluído era o branco e dominaria os outros. E é isso que é feito. Só que isso foi quase 200 anos depois, né, do que os holandeses chegam. Então uma outra cabeça, uma cabeça mais voltada para o desenvolvimento capitalista. E trazem uma certa aristocracia colonial. Então eles não apenas dominam a população nativa, né, também através de violência, só que visando uma estrutura produtiva diferente, e também acabam por dominar os africânderes, né, os boeres ou africânderes, que vão para o norte, que fazem o Great Trek, né. Uma coisa que é importante falar, porque também o apartheid vai surgir principalmente a partir desses antigos holandeses, dos africânderes ou boeres. Eu até não escrevi aí africânderes, devia ter escrito, mas é porque eles também eram subalternos em alguma medida aos ingleses e também faziam parte de uma população muito pobre, e para muitos deles a diferenciação com relação aos negros era apenas a questão da cor. É claro que eles não moravam em reservas, enfim, mas muitos deles não eram ricos. E por isso a legislação racial entra com muita força, assim como acontece no sul dos Estados Unidos, em que tem a pobreza branca também, que após a abolição, às vezes, a única diferença era a cor. Nesses lugares, a legislação de cor vem para mostrar o domínio da branquitude, né? Assim, a branquitude se manifesta nesses lugares. Bom, a partir de 1806, com a chegada dos britânicos, começa uma série de guerras, não só com os nativos, mas também com os holandeses, né? E também expulsam os nativos pretos, todo nativo é preto, né? Mas enfim, das terras. E os britânicos brancos ocupam essas terras. Então, vou mostrar aqui um pouco de como ficou essa colônia, certo? Colônia do Cabo. Os holandeses começam a ir, os africanos começam a ir para o norte,
Então, tem o Orange Free State e o Transvaal mais tarde, né? Que aqui vai ser a República Sul-Africana. E vejam que até hoje a África do Sul tem 3 capitais: Cape Town, Bloemfontein e Pretória. Bloemfontein é a capital legislativa, Pretória é a capital executiva. E Cape Town é qual capital agora? Espera aí que eu já vejo aqui e falo para vocês. Ô pessoal, então, voltando aqui. Na verdade, a capital legislativa é a Cidade do Cabo e a capital judiciária é Bloemfontein, certo? Perdão pelo erro, vamos continuar. Então, os boeres entram em conflito com os ingleses. A primeira guerra boer faz o Transvaal independente, aqui essa parte, certo? E Andrés Pretórios, se eu não me engano o nome dele aqui, funda Pretória. A Segunda Guerra dos Boeres, de 89 a 1901, onde o Reino Unido vence. E aí, o Reino Unido faz um acordo com os boeres e mantém a propriedade deles e forma a União Sul-Africana, né, que vai durar até 1994. Por quê? Porque eles tinham um inimigo em comum, que eram os negros, né? Ambos exploravam essa mão de obra. O capital inglês mais em indústria e o capital boer na agricultura e mineração. Depois isso se mistura, tá? Existe umas visões assim, que o inglês era liberal e o boer era autoritário. Não, no fim, a partir daí já fica tudo mais ou menos a mesma coisa. Em 1948, e aqui é importante ressaltar, até 1948 existiam diferenças do apartheid. Enquanto na Cidade do Cabo era uma coisa mais leve, claro, mais leve, mas ainda com espaços para brancos, espaços para pretos, ainda não existia uma desapropriação e retirada dos negros dos locais que eles moravam na Cidade do Cabo. Enfim. Mas na parte de ocupação boer, mais ao norte, isso já era bem mais severo. Em 48, o governo boer, uma alternância inglesa e boer, né? O governo boer chega ao poder e faz um referendo, né? Primeiro, não fazem uma espécie de independência, porque até então o chefe de Estado era a Rainha da Inglaterra, não é mais a Rainha da Inglaterra, passa a ser uma república presidencialista. Então esse governo vai também implantar o apartheid mais severo, fazendo leis contra casamentos, dividindo a população em diferentes esferas, os negros, os coloridos, os indianos, os asiáticos, os brancos, e também forçando as pessoas a viver de modo segregado. Então começam a simplesmente tirar as pessoas das suas casas, mais ou menos o que Israel faz com a Palestina hoje, certo? E mais ou menos não, igual, mas e começam a colocar essas pessoas nesses bantustões, né? Nesses bolsões de mão de obra barata. No momento que a pessoa não tem casa, não tem nada, não tem dinheiro, ela vai se sujeitar a trabalhar por menos para poder sobreviver. Isso é muito funcional para o capitalismo e também para o capitalismo da África do Sul, certo? Vamos continuar. Então, a União Africana surge em 1910 e tem a sua base no apartheid e consolida a segregação racial, como eu falei para vocês. Nos anos 70, os bantustões vão ser usados também formam algumas repúblicas fantoches, né, em que a África do Sul cede o espaço para alguns líderes tribais em diferentes reservas dessas e formam algumas repúblicas, que são repúblicas fantoches, né, que vão seguir os interesses da África do Sul. Então tem uma divisão desigual da terra já, e as reservas de trabalho agindo. Tem que entender que esse contexto tem que ser mantido abaixo de muita, muita violência. E o apartheid é uma dessas maneiras, né? Ele vai se cristalizando a partir daí, no momento em que, para conter o avanço, fazem esse deslocamento geográfico e cercamento dessa galera, certo? E, como eu disse antes, começa na parte de domínio boer e depois vai para a área de influência britânica. De qualquer maneira, não quer dizer que o britânico era mais liberal. Ambos acharam isso muito funcional para o seu domínio
né, e para o seu modo de produção e para a sua estrutura social. A África do Sul se considerava um país europeu dentro da África. Inclusive, até eu lembro de ler dados do Banco Mundial em que tratavam a economia da África do Sul como a economia da Austrália, da Nova Zelândia, assim, um país nesse nível de desenvolvimento. Não coincidência, esses três países, Nova Zelândia, Austrália e África do Sul, também tinham apartheid, né? Mas para o Banco Mundial tá ótimo. Continuando. Então, a luta de libertação. O Conselho Nacional Africano, CNA, surge em 1912, já em resposta à questão da segregação racial e à discriminação. Em 1951, eles escrevem a Freedom Charter, ou Carta da Liberdade, né, chamando os demais movimentos oprimidos, aqueles que a gente falou, aquela divisão, né, que é feita a partir de 1948, aqui diz os indianos, desculpa escrever errado, tá? Indianos, tá? Indianos e os coloridos. Então, é aquela galera, a gente pode dizer, mulata, né? Que aqui no Brasil seriam negros. E lá não são. E pregam o nacionalismo com relação ao imperialismo, né? Não um nacionalismo fascista e direitos em desenvolvimento. Então, aqui, vocês podem achar a Freedom Charter, né, na internet, vai dizer todos os bens do país têm que pertencer ao povo, aquela coisa nacionalista, anti-imperialista, assim, esse tipo de coisa. E também, a partir daí, o CNA não vira mais uma questão de direitos civis dentro desse Estado da União Sul-Africana, mas sim da construção de um novo Estado, né, a partir de 1955. Em 1961, a criação da ala armada, né, fundada pelo Mandela, depois de um grande massacre em Sharpeville, e começa uma perseguição mais forte aos líderes do CNA que são presos, no caso do próprio Mandela, que vai ficar preso até 1990. E à medida que a repressão vai acontecendo e também o capitalismo da África do Sul vai entrando em crise, a condição da população preta, no qual se baseia esse capitalismo, vai piorando, para esse capitalismo conseguir se manter. Ao mesmo tempo, o Estado tem que ter uma série de empreitadas militares para se manter, não só contra a população negra, mas contra os outros estados que estão se tornando independentes, no caso Moçambique, no caso de Angola, né? E financiando também uma série de operações que os Estados Unidos não iam, quem ia era a África do Sul. A África do Sul era o proxy, né? Aquele estado que fazia o trabalho sujo do imperialismo na região. Então começa a rolar uma perda de legitimidade política e econômica do governo. Uma crise vai ficando muito forte. Como a opinião internacional começa também a cair em cima, porque esse governo não era nem mais funcional, em próprios termos do imperialismo, isso começa uma transição negociada no fim dos anos 80. Um pouco parecida com a transição negociada que rolou no Brasil. As empresas sul-africanas se internacionalizam e põem todo o seu dinheiro na Inglaterra, né? Porque caso... Isso já no final dos anos 80, na perspectiva de os pretos chegarem ao poder, não correu o risco, né, de ter suas empresas tomadas pelos pretos. Eles mandam o seu dinheiro lá para a City de Londres. Mandela é solto em 90 e rola sufrágio universal. Vitória do CNA na presidência e a verdadeira independência da África do Sul a partir de 1994. Mas ainda é um governo um país que tem muitas desigualdades. Os brancos ainda têm muito poder. Estão em instituições chaves e ainda tem muita influência da Inglaterra e dos Estados Unidos na região, certo? Vamos agora para... Mostrei mais uma vez o mapa para vocês, que agora a gente vai para o Zimbábue, que está aqui, certo? Zimbábue. Bom, Zimbábue, vocês viram a expansão Bantu, né? Era o reino Bantu até 1890. A chegada dos primeiros ingleses, naquele contexto da partilha da África, com Cecil Rhodes, que eu mostrei para vocês. O primeiro nome do território é Rodésia, por causa do Rhodes, certo? Então, a Companhia da África do Sul toma essa região e põe sob controle britânico, o que é muito interessante para os britânicos, porque aqui no norte tinha o domínio holandês, e eles cercam os holandeses, que também se veem obrigados a lutar contra os negros aqui,
E no fim, com isso, facilita a união dos holandeses com os ingleses no termo dos ingleses, que tinham muito mais poder. Então, assim, olha, vamos se juntar aqui e acabar com os pretos. Demorou, né? E é assim que se forma a União Sul-Africana. Bom, também na questão das reservas, né? Uma certa resistência no final do século XIX, por quê? Porque existia no antigo Zimbábue uma galera que comercializava com os portugueses, né? Lembrando que aqui está Moçambique, certo? Uma galera que comercializava com os portugueses aqui e perdeu seus direitos. E também toda aquela galera que começou a ser oprimida e ser mandada para terras piores que eram as dele. Mas enfim, foram solapados pelos ingleses, os nativos começaram a servir de mão de obra barata para as fazendas, mineração e indústria. Somente leis de terra de 1930, europeus possam ter 50% da terra, nativos 20%, o resto é do Estado, que no caso dos europeus não. Nos anos 60 tem a Declaração Unilateral de Independência por parte dos brancos, com Ian Smith. Né? A gente tem que ver que a partir da Segunda Guerra Mundial começa um ímpeto de independência na África. Tanto que todos esses movimentos, inclusive os do Zimbábue, que vão surgir, vão ter também apoio da União Soviética, da China. Enfim, então tem uma nova lei de terras a partir dessa independência unilateral que não foi reconhecida pelo Reino Unido, certo? 50% da terra com os nativos e 50% com os europeus. Ele vai pensar, então tá bom, né? Metade, metade. Sim, só que não. Os europeus eram 7% da população e ficaram com as melhores terras. E os nativos, que eram 80%, não puderam nem sequer arrendar a propriedade, não podiam tratar a propriedade comercialmente e também não podiam sair. A população negra foi excluída da economia do país, de fato, a partir daquele momento. Então, começam as lutas de libertação. No pós-Segunda Guerra, como eu falei para vocês, surgem os movimentos nacionalistas, a União dos Povos Africanos do Zimbábue, o ZAPU, e o ZANU, né, a União Popular Africana do Zimbábue. O ZAPU é apoiado pela União Soviética e o ZANU pela China. Esse, no fim, vai ser um dos movimentos mais importantes, liderado por Robert Mugabe, que foi eleito presidente do país, foi presidente do país até 2018, né, e eles adotam a guerra de guerrilha. A partir dos anos 60 já começa uma guerra que vai durar até 79, né, que a Guerra de Independência vai de 64 até 79, uma guerra muito, muito, muito sangrenta, em que a guerrilha exige terras boas, igualdade, enfim. Né. E eles vencem essa guerra, terminam com o Acordo de Lancaster em 79, e o Zimbábue tem eleições em 1980. O Mugabe é eleito, né, e a situação da terra continua a mesma. A verdade é que, enquanto o Mandela não era eleito na África do Sul, o Zimbábue não quis agir de forma muito contundente na questão da terra, porque podia reverter o processo, né, os europeus podiam ficar com medo de reverter o processo na África do Sul. Então temos que lembrar que até 2000, eles viram que a questão da África do Sul estava um pouco mais assegurada, 50% da terra ainda era dos europeus. Então esses mesmos militares do ZANU que lutaram na guerra, eles começam a ocupar... em 87 o ZANU se funde com o ZAPU, tá, pessoal? E esses militares que lutaram na guerra começam a ocupar essas fazendas e fazem essa reforma agrária. E o exército passa a proteger aqueles que agora foram para as terras, as pessoas que não tinham terra. Então aí é considerada a verdadeira independência do país. Só que, claro, esses fazendeiros da Rodésia, tidos como nacionalistas, pedem auxílio para quem? Para a União Europeia e os Estados Unidos. E prontamente lançam sanções que existem até hoje no país. Sanções que... Tem um livro bem interessante, eu estudo sanções um pouco assim, falo de alguns outros países, como a Coreia do Norte, Cuba, né? Tem um livro que é de um cara que foi responsável pelas sanções no Irã, que é o Robert Matthew, é a arte das sanções em inglês.
E ele disse que o objetivo das sanções é causar dor, certo? Então, quando o país é sancionado pelos Estados Unidos, eles destroem a economia do país, destroem a moeda do país, e o Mugabe passa a ser tratado como um grande ditador e autoritário que fez uma reforma agrária para os seus amigos, tirou os pobres fazendeiros brancos da sua terra e não deu indenização, uma reforma agrária racista. Isso tudo vocês vão ver na BBC, na mídia hegemônica, vai tá isso aí. Só que até então o Zimbábue era tratado como um Nelson Mandela. Ele era um grande cara, depois virou um meu Deus autoritário. Enfim. Uma das últimas reuniões da União Africana, o Mugabe foi aplaudido de pé, né, justamente pela questão da reforma agrária. E hoje em dia as sanções da União Europeia caíram, mas a dos Estados Unidos continua. E a situação do país ainda é difícil por isso. Uma série de insumos industriais não chegam. E como é que funcionam essas sanções, né? Então, por que simplesmente não podemos burlar essas sanções? Porque como essas sanções são dos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm o dólar, que é a principal moeda de reserva, qualquer um que burlar as sanções fica de fora da economia dos Estados Unidos. Então, por exemplo, vou botar aqui, Síria, Irã, Coreia do Norte, esses países não tem YouTube não porque necessariamente eles não querem, mas se o YouTube trabalhar lá, eles têm que sair dos Estados Unidos. Outro exemplo, Cuba. Cuba tem várias sanções, então não pode comprar nada que venha dos Estados Unidos. Então, por exemplo, Cuba consegue comprar uma máquina da Suíça, uma máquina de raio-x, sei lá, supor assim. Isso acontece. Até agora com a vacina eles compraram, os Estados Unidos comprou empresas que vendiam insumos da vacina para Cuba não poder fazer a vacina dela. Então, o que os Estados Unidos fazem? Olha, tá vendo que Cuba tem uma máquina de raio-x ou uma máquina de radioterapia, enfim, que é de uma empresa de outro país, eles vão lá e compram a empresa. Assim, Cuba fica sem máquinas. Isso vale para todos os países sancionados, certo? Quem pode burlar essas sanções hoje em dia, que conseguem? Por exemplo, no caso da Coreia do Norte, a China. A Rússia consegue. A Rússia tem uma produção muito grande, autossuficiente em várias coisas. Mas Zimbábue é um país pequeno, que não tem saída para o mar. Fica muito complicado. Cuba também é um país muito pequeno, né, e sem auxílio da União Soviética no fim dos anos 90. Mas, enfim, não que isso tenha muito a ver com o assunto Zimbábue, né, apesar de sanções terem a ver, mas para vocês verem como funciona essa dinâmica internacional, certo? Usando o PF ainda segue no poder no país, assim como o CNA segue na África do Sul. Tá? Então agora vamos falar da Namíbia. Que eu acho que eu botei, peraí, vou voltar aqui. Eu não botei para vocês os bantustões. Deixa eu voltar. Aqui, desculpa. Os bantustões na África do Sul, para vocês terem uma ideia do que era a divisão da terra. Então, a maior parte da população da África do Sul, e também aqui da Namíbia, a foto está um pouco desajustada, tá, galera? Porque eu tive que ajustar ela para caber no slide. Então, a Namíbia ficou bem grande aqui. Mas também, a Namíbia também teve apartheid, foi dividida por bantustões. E essa parte aqui fica a maior parte da população do país. Olha só. Eram as piores terras. Tem uma ideia de como e vários deles eram micro-republiquetas, assim, tribais que eram leais ao governo da África do Sul, né? Sob a pecha de serem governos negros. Certo? Bom, vamos voltar aqui para a questão da Namíbia. Então, a Namíbia, ela foi ocupada pela Alemanha no final do século XIX, também no contexto da partilha. Aliás, lembrando vocês, eu não lembro se eu fiz isso, mas o Estado que teve a ideia da partilha foi o Estado alemão a partir do Bismarck, tá, galera? Na Primeira Guerra Mundial, como a União Sul-Africana, o chefe de Estado ainda era a rainha da Inglaterra, a União Africana toma o território durante a Primeira Guerra Mundial, pois estava em guerra, virtualmente, com a Alemanha. Após a guerra, esse território passa para o Reino Unido, que cede através da Liga das Nações para a União Sul-Africana. Na verdade, isso aqui acontece em 1920,
Então lá também tem apartheid, lá também tem a divisão em bantustões, como eu mostrei para vocês, né? E nos anos 60 surge o SWAPO, uma organização dos povos do sudoeste africano, que vai lutar contra essa dominação da África do Sul, né? E também, voltando aqui, tem Angola aqui e Moçambique, né? A África do Sul tem interesses em Angola, porque quando esses países se tornam independentes, eles se tornam pontos em que o CNA começa a agir de fora, certo? Então ter a Namíbia era muito importante geopoliticamente porque podia agir, e agia várias vezes, nos territórios de Angola. Na independência de Angola, tem a UNITA, que é do João Savimbi, que era apoiado pela África do Sul, e o MPLA, que é do Agostinho Neto, e apoiado pela União Soviética e Cuba, né? O braço armado do SWAPO é o PLAN, certo? O Exército Popular de Libertação da Namíbia, auxiliado pelo MPLA, que eu falei para vocês, Cuba e a União Soviética. O SWAPO é reconhecido na ONU em 72 como representante legítimo do povo da Namíbia, mas não tinha... chegou a ter, acho que 32 mil membros. Lembrando que a Namíbia é um país de pouca população e com 80% do seu território é desértico, né? Tanto que, se vão voltar ali, os bantustões, eles são bem grandes, mesmo porque não tem muita terra fértil no país, certo? Voltando aqui para a Namíbia, o SWAPO era focado principalmente em atos de sabotagem, apesar de ter bastante gente, mas não tinha força suficiente. Tem a maior ofensiva na Batalha de Cuito Canavale, em Angola, que não é só a sua guerra de independência, mas também um episódio da Guerra Civil Angolana do MPLA contra o UNITA, né? Então, é o MPLA, SWAPO, Cuba, contra África do Sul e UNITA. É uma das principais batalhas, tanto o MPLA quanto o UNITA dizem que venceram, mas no fim o acordo tripartite entre África do Sul, Cuba e Angola tira as forças estrangeiras da Namíbia, que acaba se tornando independente. Isso foi em 89, né? Em 90, a Namíbia, se torna independente e o SWAPO ganha, certo? Então, é bom sempre lembrar que a África do Sul, o sul da África, né, a África Austral, tem essa dinâmica a partir do fim da colonização e o início do imperialismo, né, que vai ter essa dinâmica similar em lugares que vão dar origem a países diferentes e que como também se torna um ponto de encontro da Guerra Fria, né, com esses movimentos de libertação nacional combatendo o governo conservador da África do Sul, certo? Isso tem focos até hoje. Então, essa foi a aula que eu dei para vocês. Agradeço e espero que tenham gostado das aulas que eu dei, tá, pessoal? Muito obrigado e a gente se vê numa próxima.